Eu, de facto, comecei com uma livraria, mas online. E depois fui fisicamente a uma livraria, porque, de facto, quis comprar olha, o único livro, que foi agora, que eu até jogava que tinha, mas não, porque se tinha, não encontrei, portanto, voltei a comprá-lo, que é o único livro que me parece ter sido editado para estes 500 anos, que é uma biografia do Vasco da Gama, muito bem feita, de resto, ou melhor, globalmente, porventura, a melhor biografia que eu, recente, do Vasco da Gama, mas que foi escrita por um historiador indiano. Um historiador indiano que está em Londres, mas um historiador indiano. O que não deixa de ser muito interessante e muito curioso, porque durante, digamos, o último século, o papel de Vasco da Gama, visto a partir de Lisboa ou visto a partir de Delhi, pode não ser exatamente o mesmo, não é? E houve períodos, houve figuras na história da Índia, recente, nacionalistas, que até usaram isso para, enfim, as campanhas nacionalistas, o que é absolutamente normal, porque os povos constroem as suas identidades, claro. E, portanto, isso faz parte, essas identidades são feitas de amores e ódios, para dizer as coisas assim, sem ficar com eufemismos. Ora bem, este historiador tem, de facto, chama-se, eu vou tentar novamente dizer o nome dele, tentei hoje de manhã, é muito difícil. Do espelho. Sanjay Subramanian, acho que é assim que se diz, mais ou menos. Ficamos só por Sanjay. Pronto, Sanjay. E, portanto, o livro foi publicado pela primeira vez, como disse, em 98. Nós, de facto, em 98, nós fizemos até uma expo em Lisboa em torno da viagem de Vasco da Gama, era o leitmotiv. Inaugurámos uma ponta a que chamámos Vasco da Gama, mas eu hoje interrogo-me o que é que aconteceria se por acaso alguém tivesse a mesma ideia, porque aquilo que eu esperaria precisamente ao entrar numa livraria, depois foi uma livraria física, é que houvesse algo parecido com aquilo que, por exemplo, que já me aconteceu inúmeras vezes em Paris, ou em Londres, ou noutras cidades, ou aqui ao lado em Madrid, que é, eu gosto sempre de ir às livrarias, que é se há um tema de atualidade ou de uma efeméride, as montras, o mercado editorial está completamente cheio. Por exemplo, agora, 150 anos de Churchill. São 150 anos, não são 500, são 150. Nascimento de Churchill, estamos a comemorar agora. Eu leio a imprensa anglo-saxónica, estão sempre a sair coisas. Fartaram-se de sair coisas. Quer dizer, e se há coisa sobre a qual não falta bibliografia, o Churchill. Há livros que nunca mais acabam. Não se passa o mesmo com Vasco da Gama. Não se passa o mesmo com Vasco da Gama. E, curiosamente, esta edição nova, esta reedição, usa a tradução de 98, portanto, não foi um livro feito, tem só um prefácio novo que foi pedido ao autor, e um título que muda também o título original, porque agora apresentam como sendo o maior navegador de todos os tempos, no título de capa, o que é discutível. Como tudo na vida é discutível, porque se perguntares a um inglês quem é o maior navegador de todos os tempos, ele vai provavelmente falar de James Cook, ou alguém assim. Se fores, mesmo entre os portugueses, podemos discutir se foi ele ou se foi, por exemplo, Fernando Magalhães. Os espanhóis falaram seguramente de Cristóvão Colombo. Portanto, há muitos navegadores que tiveram, de facto, papéis importantes no conhecimento do mundo que existe. Quer dizer, se fôssemos... mas não é isso que agora eu queria debater. É sobretudo a forma como olhamos para estas figuras. Hoje nós tendemos a olhar para estas figuras históricas, portanto, e fizeram parte da nossa história. Se há umas décadas, ou mesmo há 10 anos atrás, olhávamos para elas unicamente como heróis, hoje há uma tendência em certos meios para olhar unicamente como vilões. E como tudo na vida, o que é bom é tentar conhecer a história. No caso concreto de Vasco da Gama, vamos lá ver, Vasco da Gama é interessante, porque a sua figura é muito conhecida, em boa parte porque ele é a figura central dos Lusíadas. E os Lusíadas e depois mais tarde, quer dizer, dos dois grandes poetas portugueses,
portanto, Camões e Fernando Pessoa tiveram vasta gama na sua obra, não é? E, portanto, como figuras importantes. No caso de Camões é nos Lusíadas, no caso de Pessoa é na Mensagem, e, portanto, temos aqui digamos, um corpus cultural que para nós sermos portugueses, até por causa da língua, da identificação com a língua, com aqueles que melhor se expressaram a nossa língua, é importante e há uma relação clara com esta figura. E não há dúvida que houve aqui uma mudança do nosso papel no mundo com a descoberta do caminho marítimo para a Índia. Ou pelo menos, quer dizer, de facto é uma descoberta, porque a viagem de vasta gama tem apenas para aí uns 3.000 quilómetros que são realmente novos, porque ele vai até um ponto onde tinham ido navegadores antes dele, não é? Portanto, Bartolomeu Dias já tinha passado o cabo. Especula-se não se teria havido outras viagens, porque Dom João II era muito secretista, e portanto poderá ter havido outras viagens a explorar um bocadinho da costa africana, da costa leste de África, portanto África do Sul, aquilo que hoje é Moçambique, e que poderão ter chegado um bocadinho mais a norte, mas há um ponto que nós temos a certeza que os portugueses tinham chegado antes, e entre esse ponto e Melinde, que depois é de onde ele parte para fazer a travessia do Índico, essa parte não era conhecida. E depois há a travessia do Índico, digamos, aí não há grande novidade, ele até utiliza pilotos árabes para a fazer. Ora bem, mas isto é bastante relevante na história, enfim, inclusivamente na relação da Europa com o resto do mundo, e até é importante, e eu diria, da relação da Europa Ocidental, porque nós estamos num período histórico em que, por um lado, há a ligação às Américas, não é? Portanto, tinha começado, alguns anos antes, a ligação por Colombo e, logo a seguir, a vasta gama, a ligação por Pedro Álvares Cabral com o Brasil. Portanto, há todo um mundo novo que começa, já poderia ter, enfim, e não vamos entrar por aí porque é toda uma outra história, importante, e depois há aquilo que na altura era a procura da riqueza ligada às especiarias, sem dúvida nenhuma, que tinham um enorme valor na Europa, por razões que nós hoje até nos custa um pouquinho compreender, mas é preciso ter em consideração que a forma como comemos e sobretudo como conservamos os alimentos não tem nada a ver, não é? Não tem nada a ver. Portanto, às vezes achamos que o mundo antigo se comia mais ou menos o mesmo que comemos hoje, não é só por causa dos ultraprocessados, é mesmo por causa de tudo o que era usado. Olha, Zé Manel, abreviando, porque estava podre a comida e tinha o ciclo dos alimentos era completamente diferente. Em alguns casos é porque estava podre, em outros casos era para evitar que ela apodrecesse. Portanto, repara, uma comida que se usa muito sal para evitar que apodreça. Quer dizer, nós falamos muito daquela coisa dos romanos. Como é que se chama a comida agora? Não estou... conservas de peixe. Sim. Epá, que eu imagino que o gosto pelas descrições de como se fazia não devia ser uma coisa... A culinária romana era das coisas mais perplexizantes nas aulas de latim. Mas não tinha... Bem. Mas, no caso, eles juntavam realmente muitos condimentos porque era a forma de conservação. De conservação. Pronto. E isso tinha um grande valor e na altura estava a acontecer, digamos, a ligação. Às vezes, há inclusive muitos livros, até de académicos de outros países, portanto, a primeira globalização, a globalização dos portugueses, quer dizer, na verdade, aquelas rotas comerciais já existiam, digamos, aquelas rotas comerciais já existiam, não eram centralizadas, eram um bocado dispersas, havia muita gente a navegar no Índico, a trazer especiarias, sobretudo para a Península Arábica e depois a partir daí para o Mediterrâneo, só que estava a acontecer uma mudança muito importante nessa altura, que havia uma guerra pelo domínio do Mediterrâneo e quem estava a vencer essa guerra eram os otomanos. E portanto havia uma alteração das relações de poder e inclusivamente as rotas de ligação ao Oriente, a famosa Rota da Seda, ia na prática ficar fechada porque os otomanos iam dominar a saída para o Ocidente dessa rota. Ora bem, e desse ponto de vista, esta viagem também tem esse momento,
e nós sabemos, a historiografia continua a discutir quais foram as motivações todas destas viagens, porque havia aquela motivação mística, espalhar a fé e o império, havia as motivações puramente comerciais, e atenção, a discussão na corte sobre as prioridades existiu nesse tempo. Quer dizer, reparem, todos nós nos recordamos daquela frase famosa do Afonso de Albuquerque, quando é demitido pelo rei, que é de bem com os homens, de bem como é que é? De bem com os homens por amor do rei, de mal como o rei pelo amor dos homens, ou pelo amor do país. Portanto, que é estas estratégias para o que se devia fazer no Oriente não eram, quer dizer, os vice-reis que para lá foram não seguiram todos a mesma estratégia. Houve uns que procuraram sobretudo enriquecer, alguns não correu nada bem, e que estão aliás ligados a vasta gama, uns que ficaram lá, uns sodrés, depois acabam por morrer de morte macaca, mas enfim, que queriam sobretudo enriquecer. Há outros que procuram estabelecer domínios com visões mais estratégicas, Afonso de Albuquerque. Há também quem procure estabelecer uma hegemonia cultural, há essas coisas todas. Mas há uma coisa também que nós falamos pouco em Portugal e que não há dúvida que teve importância. Para dominar digamos, o Índico, porque era isso que estava em causa, portanto, era trazer as especiarias através do Índico, que é um mar onde esse trajeto se faz em épocas muito específicas do ano por causa do ciclo dos ventos. Portanto, há uma parte do ano em que se viaja do Oriente para o Ocidente e outra do Ocidente para o Oriente, e portanto tem que ser feito nessa altura. É preciso dominar alguns locais estratégicos, naturalmente, ter quem faça o comércio e acabar com a concorrência. Acabar com a concorrência. E foi isso que, desde o princípio, se percebeu que ia acontecer, e depois houve quem o fizesse de várias formas. Naturalmente que estamos num tempo onde acabar com a concorrência não se fazia como se faz hoje, através de preços mais baixos. Acabar com a concorrência fazia-se... Acabando mesmo com a concorrência, acabando de uma mesmo forma com a mais concorrência, literal. dominando, saqueando, pilhando, fazendo essas coisas assim. E faziam... Que aí se lhes desse um monopóliozinho não diriam que não, ainda hoje em dia. Não é? Aliás, temos monopólios, não é? Portanto, a ideia de um monopóliozinho é uma coisa que agrada a muita gente. Claro, pronto. Há muitos episódios naturalmente violentos neste processo. Quando falamos de vasta gama, há um que é particularmente polémico e controverso e que é sempre citado como exemplo máximo da maldade de vasta gama. Estou a falar do episódio do Miri. Sabes o que é? Não, o episódio do Miri. O que é que foi o Miri? Portanto, o Vasta Gama faz a primeira viagem, ele fez 3 viagens. Sim. Portanto, faz a primeira viagem, que é aquela, enfim, que até tem um lado surpreendente, uma viagem tão importante, feita apenas por 4 barcos e capitaneada por alguém de baixa nobreza, portanto não era um grande senhor como seria. Bom, o que é facto é que foi ele que fez, e depois logo a seguir vai Pedro Álvares Cabral com uma frota muito maior, portanto passa pelo Brasil de caminho, e nessa viagem de Pedro Álvares Cabral há um episódio em que há muitos portugueses que são mortos em Calicut. E portanto fica lá, quer dizer, a relação Cabral, portanto, Vasta Gama não seria propriamente um diplomata, Cabral ainda seria menos, e a coisa corre de forma um bocadinho violenta e em alguns aspectos nem sempre bem para os portugueses. E na viagem seguinte de Gama, que é, portanto, a de Cabral em 1500, a seguinte de Gama em 1502, e logo no princípio, portanto, antes de ele estabelecer as novas feitorias e essas coisas todas, ele cruza-se, portanto, digamos, a navegação, boa parte dessa navegação no Índico é feita por mercadores muçulmanos, mas havia uma parte dos barcos que atravessavam o Índico que não estavam apenas a comerciar, estavam a fazer peregrinações para Meca. Portanto, ele intercepta, portanto, a frota do Gama intercepta um barco, que é o Miri, onde deveriam, enfim, os números não são certos, 200, 300 peregrinos, muitas mulheres, muitas crianças,
E depois de dominar o barco e de haver umas tentativas dos que iam a bordo que se rendem logo, portanto, claramente não era um barco de combate, um barco haveria gente rica a bordo, tentou suborná-los, damos as nossas riquezas todas, umas joias, deixem-nos ir embora. Ele disse, não, vocês mataram os portugueses aqui há uns tempos atrás, aqui em Calicut, portanto agora vamos tirar daí umas coisas do barco e vamos incendiá-lo e afundá-lo, matando os que lá estavam dentro. Portanto, é claro que é um ato que nós consideramos hoje inaceitável. Portanto, são mortes gratuitas de alguma forma, não é? Sem dúvida nenhuma. Agora, estamos a falar de uma época onde isto era comum. Atenção, hoje em dia, visto aos olhos de hoje, é uma barbaridade. Mas nós estamos a falar só para dar uma ideia, portanto, poucos anos, portanto, um século antes, quando um descendente portanto, Tamerlão, portanto, que é um descendente, ele não é descendente do Cão, mas portanto, tem ali é a mesma região do mundo, Tamerlão, e atenção, Tamerlão, portanto, Tamerlão é o criador de uma das cidades mais maravilhosas do mundo, onde eu estive este verão, chamada Samarcanda. Portanto, onde muito do que nós vemos deve-se a Tamerlão, e para o Uzbequistão ele é o herói nacional. Portanto, é o herói nacional, tem estátuas por todo lado, e fizeram agora, que o Uzbequistão é um país relativamente novo, criaram museus só para ele. Pronto. Mas Tamerlão, quando portanto, ele viajou para este lado, não é? Fez um monte de conquistas, foi para a Índia, não sei o quê, e para a China, mas também foi para a Índia. Quando conquistou Delhi, portanto, 1398, portanto, 100 anos antes, Delhi, o que é que ele fez para atemorizar a população de Delhi? Delhi já era uma cidade muito grande. Ele matou 100.000 escravos que tinha levado com ele das batalhas anteriores e que tinha ali à mão. Só para assustar. Portanto, não é 200, é 100.000. Portanto, uns anos depois, portanto, o Império, portanto, isto passou-se, portanto, eu só estou a dizer isto para dizer, a maldade no mundo não é um exclusivo da Europa nem dos colonizadores. Não é? Apesar de na Europa, por exemplo, há um outro herói nacional da Roménia. Ai, não. Não. Eu não vou dar muitos pormenores. Não. Mas o herói nacional da Roménia, que é um senhor chamado Vlad III, ou Vlad o Empalador. Houve recentemente uma série de Netflix em que se podia ter uma ideia sobre o que era. Resistia ao avanço do Império Otomano e resistia empalando as pessoas que capturava. E há pelo menos uma situação em 1476, 77, em que ele terá mandado empalar, em frente a umas muralhas, 10.000 pessoas. Empalar é uma das mortes mais horríveis que se pode imaginar. Eu imagino que é pior que crucificar. Nós temos a ideia do crucificar como sendo a pior morte possível. Empalar, eu não vou descrever, porque pode haver a gente. Estamos na véspera de Natal. Em horário familiar. Portanto, na véspera de Natal. Não, na véspera de Natal não se pode descrever a forma como isto acontecia. Mas apenas uma coisa. Eu disse quando nós 76, não, foi 1462. Quando nós lemos a Peregrinação, não é? Que já são os homens que vão seguir ao Vasco da Gama, e naquilo que ele escreve, ele tem uma utilização do número, do algarismo, que é talvez inédita. Na literatura portuguesa, ou naquilo que se escreveu, é diferente. Há ali quase que um uso até simbólico do algarismo. Mas uma das coisas que impressiona muito, capítulo a capítulo, é a violência nas guerras praticadas pelos diferentes reis, marajás, rajás, naquilo a que nós chamamos vagamente e grosseiramente Índia. E em que, de facto, há uma violência até
até porque estamos diante de territórios densamente povoados, não é? E, portanto, tudo aquilo passa. Uma pessoa a certa altura interroga-se, mas será que aqui o Fernão Mendes Pinto está a multiplicar, como às vezes nos parece que faz? Isto pode ter sido mesmo assim. Nós estamos a falar de territórios muito marcados por uma violência extrema. Por assim, pois, a China é um mundo que não acaba, mais ou menos para essa altura, portanto, um pouco mais tarde, e precisamente durante uma guerra entre chineses e um canato. Canato portanto, tem a ver com um campo, portanto, de alguma forma, a origem mongol. Portanto, há um extermínio de uma população, não eram os uigures, eram outros, eram os dzungares, em que se estima que tenham sido 600 mil os exterminados. Agora, nós fazíamos isto só no quadro do Império. Não, 1506, Lisboa, o massacre de Lisboa, os judeus. Portanto, temos hoje uma memorial a isso em São Domingos. Portanto, digamos, eu não estou a querer... tudo isto são coisas horríveis, não quero relativizar nada, mas quero apenas sublinhar que todo este horror é menor do que o horror do século XX na Europa. E do que foram os extermínios feitos na Europa e não só, mas particularmente na Europa, do que foi o Holocausto e do que foram a forma como se os holocaustos, os gulags, ou o horror do século XX na China, nada disto se aproxima. Atenção, portanto, quando nós procuramos, é evidente que nós queremos hoje viver ou mesmo, por exemplo, sei lá, quer dizer, diz, só os colonizadores é que fizeram barbaridades. Bem, estima-se que a perseguição aos cristãos no Japão, depois de nós lá termos chegado e termos saído, tenha feito 285 mil mortos, ali num período de 25 anos. Portanto, nós vimos um bocadinho disso naquele filme. Aliás, há uma coisa que é importante. Quer dizer, atenção, isto é tudo horrível, isto não devia acontecer. Agora, não podemos julgar as pessoas perante aquilo que era, infelizmente, a forma de atuar. Nós hoje, é evidente que não, quer dizer, temos outros padrões e queremos ter outros padrões e não podemos aceitar ser tipo de padrões. Mas, de repente, ver que há só vilões de um lado e só heróis do outro, não é verdade. E mesmo quando olhamos para Vasco da Gama, temos de ter noção de que ele teve um papel extraordinário na história de Portugal e da história da Europa, mas fazendo o que faziam as pessoas do tempo dele. E é evidente que nós não queremos, hoje achamos que isso não são coisas que se façam, mas não é apenas com esses olhos que temos que olhar para a história, porque depois tudo isso evoluiu. E se quisermos, evoluiu de acordo com valores que foram mais construídos nas sociedades do que outras. Pronto. E os valores dos direitos humanos não aparecem assim, digamos, espontaneamente um pouco por todo lado. Eles têm ligação com aquilo que no fundo acaba por ser aquilo que globalmente nós chamamos de cultura ocidental. É muito às vezes comum dizer que há enormes discussões sobre isto, que não podemos olhar para a Rússia, para a Rússia de Putin, da mesma forma que olhamos para os outros países da Europa, apesar da Rússia ser um país europeu, porque há um lado oriental na Rússia. Isto, eu não vou dizer se isto é certo ou errado, mas isto é uma conversa frequente, já deves ter ouvido com certeza. Claro. Aquilo não se pode... eles têm um lado oriental. Este lado oriental é um lado de ausência de cultura, de respeito pelos direitos humanos, de respeito por regras, de cultura democrática, liberal, no sentido de liberdades, não estou a falar aqui de economia. Portanto, e nós que construímos este mundo, de repente não podemos estar a destruí-lo em função de encontrarmos no nosso passado os crimes que foram cometidos. Nós não só não devemos tornar isso como a única coisa de que falamos, mas também não devemos fingir que eles não aconteceram. Tu próprio disseste que não conheces o episódio da Miri. Não. Na história em algumas histórias indianas só se fala do episódio da Miri.
Portanto, é evidente que é um detalhe no meio de tudo aqui. É um detalhe, mas é um detalhe importante, não estou a menorizá-lo. No meio daquilo tudo. Agora, de repente, houve, no meio daquelas guerras, e numa altura em que a superioridade dos portugueses afirmou-se sobretudo porque eles dominavam a arte de disparar bombardas a partir de navios, e portanto eram muito numericamente inferiores, e há muitas outras histórias por todo o mundo, não vou falar disso, em que o domínio da pólvora e das bombardas é crucial para alterar as regras do jogo e os domínios, e quem ganha e quem perde as batalhas. Agora, há um outro episódio que agora não me estou a recordar, em que há um bombardeamento, salvo erro, de Quelimane numa destas viagens, e há de repente aí pessoas que dizem, isso é como é a mesma coisa que os bombardeamentos de Napalm no Vietnã. Não é assim que a gente pode fazer história, e portanto, desse ponto de vista, acho que aquilo que vale a pena era tentar, recomendo ler, por exemplo, este livro que está aí disponível, e ver como um indiano, de uma forma extraordinariamente equilibrada, vai mostrando as várias teses que existem, designadamente vai mostrando os conflitos que existiam no interior da corte de Dom Manuel, portanto os mais mercantilistas e os mais imperialistas, digamos assim. Havia uns que queriam sobretudo fazer comércio, outros que tinham outras visões, e isso nem sempre foi igual. Houve momentos de domínios de uns, momentos de domínios de outros, e tudo isto valia a pena nós sabermos mais, porque o conhecimento da história é muito importante. Primeiro, porque no caso de figuras como Vasta Gama, elas fazem parte da nossa identidade, não são descartáveis, e não é só por passarmos pela ponte Vasta Gama, ou por termos escolas chamadas Vasta Gama, ou por termos estátuas ao Vasta Gama, é porque faz parte da nossa identidade, mas tudo na vida teve sempre outros papéis. Quando o príncipe perfeito, que agora de repente nós vemos como inspirador de um futuro Presidente da República, matou com as suas próprias mãos um rival. Portanto, as coisas todas era um tempo diferente.